Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, domingo que vai ser agitado, hein? Além das notícias, né? Hoje tem dois jogos importantes do Vasco, um pela Copa São Paulo, outro pelo Campeonato Carioca, e claro que a gente vai falar sobre essas duas partidas, né? Jogo da Copa São Paulo já causando muita polêmica por conta do horário modificado, por conta da dificuldade do Vasco, da torcida, né, em conseguir ingressos para essa partida, enfim. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o mercado da bola. O Vasco espera fechar a contratação de um atacante na próxima semana, a gente vai trazer aqui essas informações, enfim. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E começa esse vídeo falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link tá aqui na descrição desse vídeo e tem também as informações na sua tela para você entrar em contato com a Mais Ágil. Se você trabalhou de carteira assinada, pode ter uma grana presa lá e a Mais Ágil adianta o saque do seu FGTS para você, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. A Mais Ágil que também faz sorteios de camisas oficiais do seu clube do coração mensalmente, né? Então, quer adiantar o saque do FGTS, procura Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, começo falando de basquete. O Vasco ontem venceu o Fortaleza em São Januário e conquistou a sua segunda vitória seguida no NBB. O Vasco venceu por 75-74 a equipe do Fortaleza. Vitória dramática e importante ontem em São Januário. O Vasco segue firme aí para avançar de fase, né, no NBB. Essa temporada que o Vasco vem oscilando, né, mas a gente pode dizer que, mais uma vez, o Vasco vem fazendo uma boa temporada, né, no basquete. Ano passado já foi bom, esse ano também vai indo pelo mesmo caminho. Sempre parabenizar aí o pessoal que toca o basquete do Vasco, né, que conseguiu resgatar uma modalidade que estava abandonada, né, no clube praticamente. Estava praticamente de licença, sem competir, e conseguiram voltar e montar times, né, competitivos. Então aí o Ortega, o Tilt, a galera que toca o basquete do Vasco vem fazendo aí um bom trabalho. Mais uma vitória importante ontem, 75-74 contra a equipe do Fortaleza no NBB. Parabéns aí a todo mundo do departamento de basquete do Vasco da Gama. Seguimos firmes aí nessa temporada. Bom, vamos falar de Copinha, porque hoje tem jogo importante, quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Vasco vai enfrentar o Corinthians. A partida vai acontecer na cidade de Santo André e tá tendo polêmica já, né? Primeiro, em relação ao horário da partida, o jogo ia acontecer hoje 4 horas da tarde, mas o Corinthians solicitou a mudança para a CBF, para a FPF, né? Que é a Federação Paulista de Futebol, e claro, né, claro que a Federação Paulista ia acatar um pedido do Corinthians, né, e o horário foi modificado. O jogo estava marcado para as 16 horas, 4 da tarde, e foi alterado para 9h30 da noite. A partida vai acontecer 9h30 da noite, lá no estádio da cidade de Santo André, o estádio Bruno José Daniel. Agora vem a polêmica, né? Porque a torcida do Vasco não está conseguindo comprar ingressos para essa partida. Os ingressos disponibilizados online são apenas para a torcida do Corinthians, né? E a gente não tem informação de como a torcida do Vasco vai adquirir suas entradas para esse jogo, ou vai ser um jogo de torcida única. A Federação Paulista de Futebol não deu essa resposta, né? O Vasco tem que correr atrás disso, não pode ser prejudicado em relação a isso. A gente sabe que, Copinha, o jogo lá em São Paulo, né? A cidade de Santo André, que fica ali no ABC Paulista, obviamente vai estar cheio de corintiano, vai ser a grande maioria no estádio. A molecada do Vasco vai ter que jogar contra o estádio cheio, mas a torcida do Vasco tem que se fazer presente também, né? Enfim, vamos ver que bicho vai dar nisso aí, mas o jogo está marcado para 9h30 da noite. Corinthians e Vasco aí pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o que significa então que teremos hoje uma rodada dupla de Vasco, né? Podemos dizer assim.
Isso porque o time alternativo do Vasco, que disputa o Campeonato Carioca, entra em campo hoje às 19 horas, às 7 horas da noite, né? O Vasco vai encarar a equipe do Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Hoje vai ser o último jogo do Vasco com a equipe alternativa. Hoje a gente pode dizer que é uma equipe alternativa mesmo, porque alguns jogadores do time principal estarão presentes, né? Na primeira rodada, principalmente, era um time praticamente todo sub-20. O Vasco deve entrar em campo hoje com a seguinte escalação para enfrentar o Boa Vista: Fusato no gol, Puma na lateral direita, a zaga com Souza e Luiz Gustavo, Vitor Luiz na lateral esquerda, o meio com Zé Gabriel, De Luca e Maxime Domingues, o suíço, e na frente o ataque deve ser Serginho, Jean Davi e GB. Essa é a provável escalação do Vasco para encarar hoje a equipe do Boa Vista lá em Saquarema, né? Jogo em Saquarema pelo Campeonato Carioca. O Vasco precisa vencer sua primeira partida, né? No Campeonato Carioca. Até agora 2 jogos, 2 empates. Precisa vencer aí para chegar a 5 pontos e, enfim, chegar mais próximo ali da fase de classificação para a semifinal. A partir da próxima rodada, né? O time principal entra em campo, estreia contra o Madureira, o jogo que vai acontecer em Manaus, mas já é bom garantir aí esses primeiros 3 pontinhos, né? E chegar a 5 pontos no Campeonato Carioca. Então hoje, Vasco e Boa Vista pelo Cariocão. Bom, e agora a gente fala aqui sobre reforços, né? O Vasco buscando aí contratações e temos 3 informações importantes aqui. 2 jogadores que o Vasco ainda está negociando, né? Com expectativa positiva, e também uma negociação que já melou, que deu errado. Começo falando sobre essa. Matheus Uribe. Matheus Uribe estava praticamente acertado com o Vasco, mas a falta de dinheiro para competir no mercado acabou impedindo a concretização do negócio. O Vasco aguardava a saída de algum jogador do meio-campo, né, para viabilizar essa contratação, o que não aconteceu. A informação é do canal Atenção Vascaínos. As negociações duraram quase um mês. O volante Matheus Uribe deu aval, né, para o acordo acontecer, ficou esperando o retorno, mas com a demora, o staff do atleta acabou optando pelo retorno dele ao Atlético Nacional da Colômbia. Então, Matheus Uribe, que chegou aí a negociar com o Vasco, chegou a estar próximo, acabou indo para outro destino, vai jogar no futebol colombiano. Agora, 2 negociações que estão acontecendo e o desfecho pode ser positivo. A gente começa falando sobre Lloyd Augusto, atacante angolano, ponta angolano, que está sendo negociado com o Vasco. O Vasco está negociando a compra em definitivo do jogador junto ao Alanyaspor da Turquia, e o Vasco espera fechar a contratação do Lloyd Augusto já na próxima semana. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa. A expectativa do Vasco é fechar essa contratação na próxima semana do ponta angolano Lloyd Augusto. Para encerrar, Brian Rodrigues. O Vasco terá uma nova reunião com a América do México para tratar sobre Brian Rodrigues na semana que vem. O clube mexicano está pedindo 8 milhões de dólares pelo jogador. Atualmente, isso dá 48 milhões de reais. E o Vasco está tentando diminuir essa pedida. O Vasco está disposto a pagar em torno ali de 6 milhões de dólares, mais ou menos, algo em torno dos 36 milhões, para contratar o uruguaio, e o Vasco está confiante que pode ter um desfecho positivo. Então, nessa próxima semana, a gente pode ter a definição do Lloyd Augusto e também do Brian Rodrigues chegando no Vasco. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima.